Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer um resumo de algumas notícias que aconteceram durante essa semana, as notícias mais relevantes, né? Vou falar sobre a volta à cena do crime do descondenado, que voltou lá em Abreu e Lima e está querendo retomar aquilo que eles estavam fazendo lá durante o Petrolão. Vou falar também sobre o caso do Carlos Jordi, que sofreu busca e apreensão pela Polícia Federal deste regime que está aí no poder. Vou falar também sobre cartão de vacinação, que eles não esquecem, né? Eles sempre têm que trazer à tona alguma coisa que a gente vê que não tem nenhum fundamento, mas eles continuam batendo em cima. E vou falar também sobre o falso padre, o Júlio Lancelotti, e vou mostrar para vocês aí uma notícia nova sobre aquele caso dele fazendo atos libidinosos, né? Antes da gente falar sobre estes assuntos, eu vou pedir a você que observe aí se já está inscrito aqui no canal. Se você não tiver inscrito ainda, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí seu like, faça seus comentários, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Vou começar aqui, pessoal, falando então sobre a volta do descondenado à cena do crime, como dizia o hoje vice-presidente do Luiz Inácio. Lula recomeça a irrigar de dinheiro a refinaria de Abreu e Lima, maior escândalo de corrupção da Lava Jato, autorizado 8 bilhões. Então, nós vemos aí que o descondenado, a foto ali, você viu ali o descondenado, junto com o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, o petista Jean Paul Prats, e o Lula, então, está querendo retomar de novo essa obra aí, que foi o maior pivô de escândalo do Petrolão. Foi onde eles desviaram mais dinheiro. E agora a gente tem que confiar que ele não vai mais fazer o que ele fez antes. Bom, eu vou fazer questão de ler essa matéria aqui para vocês verem o tamanho do negócio. Lula recomeça a irrigar de dinheiro a refinaria de Abreu e Lima, maior escândalo de corrupção. Autorizado 8 bilhões, né? E aí, o que diz aqui na matéria? O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou nesta quinta-feira, dia 18, que o projeto de ampliação da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, símbolo da corrupção na estatal, deve custar entre 6 e 8 bilhões de reais. Paralisada desde 2015, a obra que começou ainda no primeiro mandato de Lula já consumiu cerca de 90 bilhões de reais. E está paralisada desde 2015. Nós estamos em 2024, já vão fazer 9 anos que essa obra está paralisada e já consumiu 90 bilhões de reais. Prats, no entanto, não revelou o valor exato do investimento, porque, segundo ele, o valor final depende da conclusão das licitações. Aí, aspas para o Jean Paul Prats. A gente não revela exatamente o valor, porque são licitações e a gente quer que seja o mais barato possível dentro desse range, faixa de 6 a 8 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas é exatamente o montante que essa refinaria vai recolher em impostos federais e estaduais, majoritariamente estaduais, em seu primeiro ano de operação, disse Prats durante cerimônia em Pernambuco. Então ele justifica que isso daí vai ter retorno em impostos, né? Considerando o investimento todo nela, se quiser colocar as piores estimativas de 100 bilhões de reais, esse montante é coberto pela receita do primeiro ano dela completa lá na frente, que é em 2028 que está previsto a conclusão. Isso é muito importante, isso nos leva a olhar para frente, acrescentou. Aí aqui a matéria traz corrupção em Abreu e Lima. A construção da refinaria foi marcada por escândalos de corrupção e foi um dos símbolos da Lava Jato. A Lava Jato, todos nós sabemos, foi destruída pelo Supremo Tribunal Federal e o ex-juiz Sérgio Moro, que era um juiz de primeira instância, está prestes a perder o seu mandato e talvez até ir para a cadeia. Na época, as investigações indicaram problemas relacionados aos contratos e possível desvio de recursos da obra. O Tribunal de Contas da União chegou a apontar superfaturamento de pelo menos 2,1 bilhões de reais durante as obras do projeto. Superfaturamento de 2,1 bilhões. Não é milhões, é bilhões. É muito dinheiro. Em um caderno sobre o projeto lançado em 2021, o TCU afirmou que a obra é um exemplo de como uma ideia virtuosa e promissora pode se transformar num malogro comercial bilionário. Ou seja, a ideia poderia até ser boa,
no início, de construir a refinaria, porque a gente tem que mandar o nosso petróleo cru para ser refinado em outros países e depois ele volta para cá refinado. É um absurdo o que acontece. Mas aí quando vão fazer a tal refinaria, eles já metem a mão no dinheiro público. Primeiro que eles começaram esse projeto em parceria com a Venezuela. Não tem como dar certo, né? Para o ministro Benjamin Zinler, o projeto subverteu um sistema de governança sofisticado, ao ponto de enredar toda a alta administração de uma empresa de renome, mesmo que involuntariamente, num ousado esquema de corrupção e desvio de recursos. Mas aí agora o descondenado volta à cena do crime, literalmente, e a imprensa acha isso a coisa mais normal do mundo. Durante os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, a Petrobras tentou vender a refinaria de Abreu e Lima, mas não conseguiram. Por que será, né? Porque o valor estava muito alto, porque foi tudo superfaturado e não achou quem quisesse. Contudo, a estatal decidiu retomar as obras, alegando que melhoraria a atratividade para investidores estrangeiros. E aí a matéria traz aqui a visita, né, do Lula à refinaria. Em visita à refinaria de Abreu e Lima, Lula fez ilações sobre a Operação Lava Jato e criticou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aí, aspas para o descondenado. Na verdade, não era contra a Petrobras, porque se você quisesse de fato apurar corrupção, você apura a corrupção. A história ainda vai ser contada. A história deles, né? Eles vão contar a história porque eles é que estão escrevendo a história agora, reescrevendo a história. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queria e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras, disse o descondenado. Olha só o nível de irresponsabilidade desse camarada que está sentado na cadeira de presidente, acusando que os Estados Unidos estavam interferindo nisso aí porque não queriam uma empresa como a Petrobras. O Lula falando isso, será que ele tem como provar isso? Lógico que não. Mas não importa, eles podem falar e fazer o que quiserem. Se eu fosse o presidente Jair Bolsonaro que tivesse feito uma fala irresponsável como essa, com certeza o Supremo Tribunal Federal teria dado 24 horas para ele se explicar. Mas como é o queridinho da turma, né, do sistema, aí ele pode falar o que ele quiser. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o deputado Carlos Jordi. O deputado Carlos Jordi, ele é o líder da oposição lá na Câmara, líder da oposição, e ele sofreu uma busca e apreensão, tanto na sua residência, segundo ele foi acordado, ele e a família dele acordado de manhãzinha para fazerem essa busca e apreensão, e fizeram também a busca e apreensão no seu gabinete, que inclusive está em recesso agora o Congresso Nacional. A Polícia Federal adentrou o gabinete do deputado federal, não comunicou o presidente da Câmara, invadiram, né? Porque como não teve nem a comunicação, nem o aviso de que isso ia ser feito lá pelo Lira, que é o chefe, o presidente da Câmara, então foi uma invasão que a Polícia Federal fez e invadiram, então, o gabinete do líder da oposição. Isso aqui está com a cara de Venezuela, cara de Venezuela. Nós já estamos vivendo uma ditadura. Por que eu estou falando isso? Porque eles estão perseguindo apenas as pessoas de um aspecto político, só o pessoal da direita. Qual a corrupção que está tendo envolvendo esses deputados parlamentares da direita ou o próprio presidente Jair Bolsonaro? Nada, zero caso de corrupção. E quem que está sendo perseguido? Esse pessoal. Os corruptos da Lava Jato, lá do Mensalão, do Petrolão, tem algum preso? Todo mundo sabe que o Brasil é conhecido, é notadamente conhecido para fora, né, como o país corrupto, um país que é cheio de políticos corruptos. Tem algum corrupto preso? Não tem ninguém preso. Por quê? Porque soltaram todo mundo, porque essa turma é a turma do sistema. E estão agora prendendo pessoas que nem foro privilegiado tem, o Supremo está julgando todo mundo, mandando para a cadeia, condenando a penas altíssimas, e agora estão perseguindo também os parlamentares de direita. Daniel Silveira já foi preso, já está lá, esqueceram dele, jogaram a chave fora. Por que o Daniel Silveira está preso? Ele era um grande corrupto? Não. Ele fez um vídeo falando algumas asneiras sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo. Só por conta de um vídeo.
Ele está preso lá e ninguém sabe quando que ele vai sair. E agora, então, estão perseguindo o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Jordi é suspeito de liderar atos antidemocráticos que bloquearam estradas no Rio para contestar o resultado das eleições. Parece que a esquerda nunca contestou nada, nunca interditou rodovia, nunca fez nada disso, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, contra tudo e contra todos, quantos esquerdistas que chamaram isso de golpe, chamaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro de golpe? Porque para eles tudo é golpe. Só não é golpe quando eles estão no poder. A PF cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele e no gabinete em Brasília, na manhã desta quinta-feira, dia 18. Foi uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Os verdadeiros lesadores da pátria, os verdadeiros ladrões que lesaram a pátria durante tantos anos, estão todos soltos e muitos deles estão no poder novamente. Como é o caso, nós vimos agora há pouco aí o Lula visitando a refinaria de Abreu e Lima, que é um dos símbolos de corrupção da Lava Jato. Eles estão soltos e estão no poder. Mas aí vem o Alexandre de Moraes e coloca o nome de uma operação como Lesa Pátria. Eu acho que lesa a pátria aqueles que roubam o dinheiro público. Não é quem faz manifestação e até invade um prédio público ou até quebra algumas coisas lá no prédio público. Essas pessoas têm que ser punidas dentro das suas responsabilidades, dentro daquilo que eles fizeram. Se eles fizeram vandalismo e quebraram, tem que individualizar a pena, ver quem que quebrou, quem que destruiu o patrimônio e julgar eles baseado no vandalismo que fizeram. E não você pegar todo mundo, colocar num pacote pessoas que não fizeram nada, pessoas que só estavam ali ajoelhadas rezando, outros que nem entraram dentro dos prédios públicos, como já foi comprovado, e mandar todo mundo para a cadeia e ir julgando em lotes e condenando a 16, 17 anos de cadeia. Mas aí agora já está na 24ª fase da tal da Operação Lesa Pátria. O que eles fizeram? Eles tornaram esse 8 de janeiro de 2022, eles tornaram isso daí como se fosse o crime mais hediondo, de 2023, aliás, né? Tornaram isso como se fosse o crime mais hediondo que já aconteceu. E a imprensa massificando isso, transformando isso daí no maior crime que já existiu aqui no Brasil. E depois disso, eles estão tentando normalizar a prisão das pessoas. Daqui a pouco vão começar a perseguir as pessoas que simplesmente participaram das manifestações durante todo esse período aí, depois das eleições, pessoas inconformadas como eu, por exemplo, que fiquei inconformado porque a gente viu claramente o que aconteceu nas eleições, no período eleitoral. A gente viu claramente a manipulação que aconteceu. Um lado sendo beneficiado e o outro lado não podia fazer nada nem falar nada. Inclusive, jornalistas tiveram que sair do país. Então, foi uma perseguição assim absurda para colocar um ex-presidiário de novo, de volta à cena do crime. Isso é um fato. E agora estão perseguindo. E aí o Carlos Jordi agora sendo perseguido, busca e apreensão no gabinete dele, levando celular, levando computadores dele, para fazer o tal do Fishing Expedition, para procurar ali coisas que possam estar no computador e no celular do Jordi. Se não tiver nada de errado, pelo menos eles podem usar algumas coisas, alguns dados que ele pode ter nos seus computadores, no seu celular, que pode beneficiar, inclusive, o pessoal da extrema-esquerda. E nós já vimos aí que o pessoal da mídia tem total acesso a essas informações. Elas não ficam sigilosas. Eles fazem questão de vazar essas informações. E isso é gravíssimo. Uma outra coisa também que aconteceu essa semana foi o tal do cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, que voltou à tona agora esse assunto novamente. E o cartão de vacinação do presidente era falso. E aí nós temos a notícia do Globo, né? E aí quem traz essa notícia, eu vou mostrar para vocês aqui agora, o tal de Pedro Rousseff, que muitos falam aí, que pelo sobrenome falam que é sobrinho da Dilma Rousseff. Eu não sei se é ou não. O fato é que esse cara é um esquerdista que fica o tempo todo aqui no Twitter inventando um monte de mentiras, só que essa turma tem liberdade para mentir o tanto que eles quiserem. Eles estão livres para fazer o que eles quiserem. Aí não tem fake news, não tem nada. Então, o que ele faz? Ele traz aqui uma notícia do Globo que diz o seguinte: CGU conclui que cartão de vacina de Bolsonaro foi adulterado, mas não aponta culpados. Então, o que aconteceu?
A CGU concluiu que o cartão de vacinação do presidente Bolsonaro era adulterado, mas eles não acharam quem fez a adulteração. É muito simples de você pegar, hoje em dia é tudo online, hoje em dia é tudo com matrícula dos servidores. Quem que lançou esses dados no cartão de vacinação? Isso daí não é difícil de ser descoberto. Mas por que será que o sistema não quis descobrir quem falsificou, quem lançou esses dados falsos no cartão de vacinação do presidente? Até porque o presidente Bolsonaro sempre deixou muito claro que ele não tomou o experimento, assim como eu também não tomei. Ele nunca escondeu de ninguém. E outra coisa, ele tinha imunidade, ele estava ali ainda como presidente, ele podia entrar lá nos Estados Unidos sem o cartão de vacinação. Ele podia entrar, ele não precisava de cartão. Para que ele ia falsificar? Todo mundo sabe, isso aí é notório. O presidente sempre não fez questão nenhuma de esconder que ele não tomou. E por que agora estava lá dados no cartão de vacinação dele de que ele tinha tomado? Não faz nenhum sentido isso, do presidente estar envolvido ou alguém próximo a ele. Era fácil, era só descobrir a matrícula do servidor que lançou os dados ali, mas por que será que eles não querem descobrir, né? Alguém pode ter lançado ali, né, para tentar criar mais uma narrativa, não é isso? E aí o Pedro Rousseff ele diz o seguinte: não quero saber quem falsificou o cartão de vacina do Bolsonaro. Quero saber por que o inelegível não está preso ainda por falsidade ideológica. Ou seja, ele não está preocupado de saber quem quem cometeu o possível crime. Ele quer saber por que o Bolsonaro não está preso. Independentemente de quem falsificou, a culpa é do Bolsonaro. E ele tem que ir para a cadeia. Esse mesmo Pedro Rousseff e tantos outros de extrema esquerda que tem por aí, são esses caras que defendem que Petrolão e Mensalão nem existiram. E essas pessoas têm que estar soltas. Essas pessoas que devolveram bilhões de dinheiro roubado dos cofres públicos. Eu vou até colocar o vídeo aqui do Pedro Rousseff para ver as asneiras que ele fala. Dá uma olhada. TGU conclui que cartão de vacina de Bolsonaro foi adulterado, mas não aponta culpados. Quer dizer então que se eu for pego na blitz com uma carteira de motorista falsa, eu não vou ir para cadeia porque o policial não apontou quem que é o culpado? A diferença é que aí você estaria usando um documento falso e você sabia realmente que esse documento era falso, porque você não tem carteira de habilitação. Diferente do presidente Bolsonaro, que sempre deixou muito claro que nunca tomou o experimento, e ele não fez a tal adulteração, e ele não estava usando, até porque ele não precisava usar a tal carteira de vacinação. Culpado pela falsificação? Claro que não. O policial vai me arrastar e vai prender na mesma hora, porque eu estou usando uma carteira falsificada, que é o mesmo caso do ex-presidente Bolsonaro. Eu não quero nem saber quem que mandou falsificar o cartão de vacina dele. Eu quero saber é por que ele não está preso ainda. Afinal de contas, falsidade ideológica é crime no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, que é onde o Bolsonaro cometeu esse crime do cartão de vacina. A pena pode chegar aí até a 20 anos de jaula. Agora resta saber se o Bolsonaro vai querer ser condenado lá fora ou aqui no Brasil. Então você vê que a falta de caráter do cara é tamanha que ele mente descaradamente. O presidente não usou esse cartão. O presidente não precisava ter cartão. O presidente, ele era presidente do Brasil ainda quando ele foi para os Estados Unidos. Ele não apresentou esse cartão falsificado em lugar nenhum. Isso foi descoberto depois que haviam lançado dados no cartão de vacinação do presidente. Dados que ele sempre fez questão de dizer que ele nunca tomou. E aí como que até agora, no cartão dele, que ele tinha tomado, sendo que ele falou a vida inteira que ele nunca tomou? E aí você vê que o Pedro Rousseff, ele não tem um mínimo de caráter quando ele afirma essas mentiras que ele afirma aqui. Essas mentiras. E eles estão liberados. Se fosse alguém da direita fazendo esse tipo de fake news que eles chamam, com certeza já estava banido das redes sociais. Uma outra coisa também que aconteceu essa semana aí, eu vou mostrar para vocês, é sobre o tal Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, ele tem uma ONG, e aí a Câmara Municipal, os vereadores lá de São Paulo, eles queriam abrir uma CPI para investigar algumas ONGs lá relacionadas aos tais moradores de rua. Que tem muita coisa acontecendo errado por ali. Quando se trata de ONG, a gente já sabe que pode ter coisa errada por trás, porque essas ONGs estão ali apenas para ganhar dinheiro às custas dos miseráveis. E aí, como o tal do Júlio Lancelotti também tem uma ONG que mexe com esse tipo de coisa, virou a maior celeuma, o pessoal da extrema esquerda veio para cima para que
CPI não saísse do papel, e realmente não saiu. Muita gente que tinha colocado sua assinatura ali para criar a tal da CPI, retiraram as suas assinaturas. E aí a CPI não foi para frente. Nós temos aqui a notícia, um site de esquerda, né? Esquerda Diário. Deve ser criado em fevereiro uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo que terá como alvo o padre Júlio Lancelotti, além de duas ONGs, o Bom Par e o coletivo Craco Resiste, ambos com atuação junto à população em situação de rua na região do centro da cidade. Olha o nome dessa ONG aqui, Craco Resiste. Essa era uma das ONGs que ia ser investigado. E o tal do Bom Par, que eu não sei o que significa esse Bom Par aqui, tá? E aí, como o Júlio Lancelotti também tem a tal da ONG que atua no mesmo sentido dessas outras ONGs, eles já falaram que era uma perseguição ao padre. E não era. Não era nenhuma perseguição ao tal do padre. E aí, o que acontece? Teve um vídeo, tempos atrás, aí, que vazou desse padre Júlio Lancelotti, ele cometendo ali atos obscenos na frente de um menor. Só que aí o pessoal da esquerda já correu para dizer que era montagem, que não era o padre Júlio Lancelotti, era uma pessoa parecida com ele, mas não era ele. E esse vídeo, então, foi mandado para uma perícia para saber se era ou não era o padre Júlio Lancelotti. E o que aconteceu? Temos aqui a notícia é de hoje, aqui na Revista Oeste, que diz o seguinte, exclusivo, vídeo em que padre Júlio Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, confirma a perícia. Esse é o padre bonzinho da extrema-esquerda. Imagina se esse cara fosse de direita e tivesse cometido este ato obsceno aqui na frente de um menor, o que a esquerda estaria fazendo com ele? Ele já estaria na cadeia, com certeza. Com certeza. Antes de fazer a perícia, possivelmente ele já teria sido preso. Porque a esquerda ia vir para cima com tudo. É uma pena que nós, da direita, não fazemos isso. Nós tínhamos que fazer isso também, aprender com a esquerda como é que faz. Porque é um absurdo um cara como esse, um velho como esse, que se diz ser um padre, cometendo um ato obsceno desse daí na frente de um menor. Tem caso dele aí de ter dado dinheiro para rapazes aí, para fazer coisa com ele. Né? Tem notícias aí antigas aí, que ele é acusado. Né? E nós sabemos muito bem quem que é esse tipo de gente. E agora confirmado aí através de uma perícia que se trata realmente do Júlio Lancelotti naquele vídeo que vazou ele cometendo o ato obsceno na frente do menor. O que será que vai acontecer com ele? Eu digo para vocês que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque, é como eu falei, se ele fosse de direita, já estaria preso. Mas a esquerda, nós sabemos que está liberada para fazer o que quiser e não vai acontecer nada. Outra esquerdista aqui, a tal da Daniela Lima, né, que estava babando com a notícia lá do Carlos Jordi, e ela falando que outras pessoas também vão ser perseguidas e podem ser até presas. E aí eu achei interessante quando ela fala da deputada federal Silvia Wayampi, que é uma indígena. É uma indígena. Todo mundo sabe que a Silvia Wayampi, assim como é a Guajajara, assim como é aquela outra lá esquerdista, que eu esqueci o nome agora, que são duas índias lá, duas indígenas, e a Silvia Wayampi também é uma indígena. Mas como ela é de direita, olha como que a Daniela Lima trata a Silvia Wayampi. Se sabe, outra deputada alvo é a Silvia Wayampi, aquela que diz ser indígena, né? Ela aposta no dia 8 de janeiro, com também a esplanada já quebrada. Povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro. Ela fala da Silvia Wayampi, que se diz ser uma indígena. Ou seja, quando é de direita, não é uma indígena. Ela se diz ser. Assim também eles devem achar do cacique Sererê, né, que foi preso, e ficou meses e meses preso, injustamente, só porque estava se manifestando. E aí você não viu ninguém do pessoal da extrema-esquerda que vive dizendo que defende os indígenas, as minorias. Você não viu ninguém deles se manifestando contrário à prisão do cacique Sererê. Então esse pessoal não defende minorias coisíssima nenhuma, eles defendem os interesses deles. Se for uma mulher de esquerda, eles vão defender. É uma mulher. Se for de direita, é uma fascista. Se for um indígena, como a Silvia Wayampi, que é de direita, ou o cacique Sererê, que também é de direita,
Eles não estão nem aí, eles querem que se ferre, são fascistas. Agora, se o indígena for de esquerda, ele pode estar cometendo um crime. Eles vão lá defender dizendo que ele é um indígena e está sendo perseguido. Assim como eles fizeram com o padre Júlio Lancelotti, dizendo que ele está sendo perseguido, mas quando é um pastor de direita que faz qualquer coisa, meu Deus do céu, eles já querem botar o cara na cadeia. Então é assim que age o pessoal da extrema esquerda. Pessoal, é isso. Esse é um resumo das notícias que aconteceram essa semana aí, as mais importantes, né? Trouxe aí para vocês. E agora eu peço para vocês observarem novamente. Se estão inscritos no canal, se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva. Quero que vocês tenham aí um final de semana abençoado. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.